Primeiramente, meu nome é José Pires, eu tenho 35 anos de experiência na área de tecnologia, estou há 20 anos como executivo de tecnologia e planejamento estratégico do ECAD. O ECAD, diferentemente como foi colocado aqui, ele é uma entidade privada das associações de música e é regulado pelo Ministério da Cultura através da Lei de Direitos Autorais. A Lei de Direitos Autorais criou o ECAD há mais de 40 anos e o Ministério da Cultura, com secretarias específicas de direito, ele regula a atividade, fiscaliza a atividade do ECAD e das associações, que hoje são 7, que fazem parte da nossa Assembleia, que define os critérios todos de cobrança e de pagamento do direito autoral. Mas a gente está falando aqui num evento de transformação digital, não vou ficar aqui falando do ECAD. Eu trouxe 2 experiências para mostrar para vocês, mas primeiramente a gente precisa falar um pouquinho sobre transformação digital e o que eu penso particularmente sobre transformação digital. Muito se coloca que a transformação digital está ligada à tecnologia, mas se você for parar para pensar, o que é a transformação digital? Na verdade, é uma mudança de tendência, uma nova forma de utilização, é uma mudança de mindset, tão hoje colocado nas indústrias de tecnologia. Porque se a gente começar a imaginar algumas aplicações que são desenvolvidas, que já estão hoje no nosso dia a dia, que utilizamos para fazer qualquer tipo de serviço, a gente pode considerar que a transformação digital é isso, é uma mudança de comprometimento e de participação das pessoas em utilizar alguma coisa. A gente tem vários exemplos, né? Nós temos o caso do Uber, que é a questão da mobilidade urbana, o Airbnb, que é o caso do compartilhamento de habitações, temos o Netflix, né? Compartilhamento de vídeo, o Spotify, que é a seção de utilização de música. Então, isso tudo para as pessoas, para nós, mostram e transformam a gente de uma maneira de consumo. Tanto do consumo de filme, como consumo de mobilidade, como consumo de habitação e o consumo de utilizar a música, que é o caso específico que o ECAD utiliza. Inicialmente, eu trouxe 2 experiências nossas que têm uma relação muito próxima com a PUC, Rio de Janeiro. Nós temos um convênio com a PUC há mais de 10 anos sobre o algoritmo que faz a identificação de músicas que são utilizadas em rádio e em televisão. Por que eu estou utilizando rádio e televisão? Porque eu acho que é um segmento que também está passando por uma série de transformações, né? Está indo para o mundo digital de uma forma ou de outra. Hoje, as rádios, vocês vão ver na minha apresentação, elas estão praticamente todas com a sua programação musical em simulcast na internet. As televisões também estão partindo para disponibilizar os seus conteúdos, a sua programação toda através dos famosos players, também de uma forma digital. Então, eu estou trazendo aqui 2 experiências que nós temos. É lógico que o trabalho de tecnologia lá no ECAD em relação a todo tipo de utilização de música é enorme. Existem vários segmentos, a gente está falando aqui de rádio e televisão, mas tem música ao vivo, tem show, tem os próprios players mesmo de disponibilização de música através do ambiente digital, né? Spotify, Deezer, YouTube, tudo isso são parceiros nossos. Mas vamos falar um pouquinho da ideia que é a questão da captação e identificação das execuções musicais na rádio. Como é que a gente trabalha hoje? Hoje, o ECAD ele tem, por força do seu regulamento de arrecadação e distribuição, que é onde que define as regras de negócio. Eu não vou aqui ficar discutindo com os senhores as regras de negócio, que são regras determinadas pelas associações que representam os artistas. Então, em relação à rádio, a gente tem a geração de um programa PGA, que a gente chama, que é um programa de gravação, tá? De todas as execuções das rádios que estão no ambiente da internet. Anteriormente, a gente fazia essa captação via unidades físicas, nas nossas unidades de cobrança pelo Brasil, mas hoje não. A gente está fazendo toda a captação via streaming na internet. Porque, como eu falei para os senhores, as principais rádios, quase todas as rádios hoje, têm a sua programação também na internet. Isso faz com que o custo dessa captação seja muito mais barato do que era anteriormente, quando eu tinha que ter captações disponíveis no Brasil inteiro
para saber o que a rádio de Manaus estava executando, uma rádio de São Paulo. Agora não, agora eu faço essa captação via streaming pela internet. Hoje estamos em torno de 502 rádios, mas a gente está evoluindo esse projeto de identificação para que a gente consiga cada vez mais contemplar as rádios que estão disponibilizando a sua programação na internet. A gente hoje faz 3 tipos de comparação para identificar a música, né? O RDS, que é aquele registro, hoje quando a gente está lá no carro, que a gente vê a música tocando, aparece o nome dela, aquilo é um registro, né? O Radio Data System, que é um registro digital que as rádios colocam na hora que estão executando a sua programação. Então, hoje, como a gente está indo na internet via streaming, a gente capta também esse registro para identificar que rádio está fazendo aquela execução musical. A gente tem embaixo também o matching, que a gente faz um match de dados, porque as rádios que não estão na internet, a gente recebe a programação dela, então eu faço um match de dados dentro do nosso banco de dados. Nós temos 2 bancos de dados, o banco de dados de metadados, onde tem toda a descrição das músicas, quem são seus autores, e eu tenho um banco de dados de áudio também, onde eu faço a comparação. Então, nesse ponto, é o CIA, né, que todo mundo, o que é CIA, aquele negócio americano? Não, é captação e identificação automática. Esse projeto de identificação automática é que é desenvolvido internamente pelo CETUC, da PUC, porque é um algoritmo que precisa ter uma expertise muito grande. Então, o Centro de Telecomunicações da PUC, ele desenvolveu esse algoritmo de captação, que faz a identificação de uma execução que está sendo tocada naquele momento numa rádio com o meu banco de áudio. Porque toda execução musical, isso é importante dizer, ela tem um DNA específico. Não há execução musical com o mesmo DNA. E a gente chamou DNA exatamente para definir essa marca própria de cada um de nós. Então, a música também tem. Então, quando eu tenho uma captação, eu retiro o DNA dela. O áudio que já está armazenado no meu banco de áudio, já foi extraído esse DNA. É a famosa tecnologia fingerprint. Então, existe uma comparação dos fingerprints e, nesse momento, eu identifico as músicas que estão sendo tocadas automaticamente. A partir daí, gera um rol, né? A gente chama o rol, que é uma relação de músicas que foram tocadas em determinadas rádios, naquelas 502 rádios, e entra no processo de retribuição do direito autoral, sabendo qual é a música, eu sei quem é o autor, o percentual dele naquela música, e aí vai para a cadeia toda das regras de negócio, de cobrança e distribuição. O interessante é colocar que hoje a gravação via streaming permite uma transformação muito grande para a gente lá, e essa questão da transformação digital lá no ECAD, ela acontece 24/7, porque a operação nossa lá é uma operação diária, todo dia, todo mês, todo ano, e vira ano, e a gente tem que fazer isso 24 horas, porque todo dia está tocando música, todo dia está tocando música em rádio, televisão, num show, enfim. Então, essa transformação ela acontece muito forçado até esse modelo de negócio que a gente tem, onde a música está sendo executada 24 horas por dia. Dentro dessa aplicação, existe o que a gente pode pensar em mais modernos em termos de inteligência, porque a própria aplicação ela vai aprendendo, né? Quando a gente começa a falar do algoritmo e dos equipamentos aprenderem, né? Terem uma capacidade, uma inteligência artificial por trás disso, esse software também vai fazendo isso, ele vai aprendendo. Cada vez que toca mais música, ele vai aprendendo que música é aquela e vai passando para outra. Isso faz com que a produtividade aumente enorme, né? De uma forma enorme, porque quanto mais execução eu estou colocando para ele identificar, mais ele está aprendendo, e aquela identificação no futuro, ela acontece em milésimos de segundos, já que eu tenho a comparação do DNA. Na parte de televisão, tem um pouquinho de diferença, tá? Mas hoje nós estamos fazendo a captação de 48 canais, entre TV aberta e TV fechada, nas TVs por assinatura. Nós gravamos também 24/7, 48 canais, de forma redundante também. E esses 48 canais, eles geram 3 tipos de processos para identificação. Da mesma forma que o rádio, existe um processo de identificação automática também,
que o Setu que desenvolveu, que são as execuções provenientes das músicas tocadas na televisão. Qual a diferença? A diferença básica é o seguinte: no rádio, você tem um fonograma, tem uma gravação que está tocando lá. Na televisão, se vocês imaginarem, por exemplo, um programa de auditório, existem situações de aplausos, né? A gente tem aquele caso da interferência, da hora que o artista está cantando, alguém fazer algum comentário, aquelas coisas bem tradicionais que a gente vê na programação da televisão. Então, esse processo, ele vem do mesmo processo do rádio, mas ele tem um plus, que é identificar a execução musical num ambiente muito mais, vamos dizer assim, propício à interferência do que numa rádio. Tá? O passo seguinte é a edição para separação da programação, né? Porque eu estou gravando 24 horas a programação de televisão, mas nem toda programação de televisão, mesmo executando música, ela gera retribuição autoral. É o caso dos comerciais. Os comerciais não existe a retribuição autoral das músicas tocadas dentro de um comercial. A gente sabe que na programação da televisão tem esporte. Então, tudo isso, antes de mandar para o sistema de identificação automática, ele é feito uma edição, através de uma outra aplicação, onde eu faço os cortes. É aquela edição mesmo que todo mundo faz na sua programação. Faço cortes durante o dia, o sistema já aprende que aqueles cortes mais comuns vão ser repetitivos. Por exemplo, você tem o futebol, que é geralmente quarta-feira e domingo, então você sabe mais ou menos a hora, ele vai sabendo isso e ele automaticamente faz essa edição para depois vir para a identificação. O passo seguinte, que é uma questão de negócio, mas é interessante colocar para vocês, é a questão da contextualização, né? Porque na televisão, diferentemente na rádio, cada execução que o sistema identifica, depois ele vai para a contextualização, porque a retribuição autoral ela tem uma diferença. Uma música que é um tema de abertura de uma novela, ela tem um peso diferente de um tema de personagem. Uma música do fechamento da novela tem diferença em relação ao termo de personagem. Então, depois que eu identifico a música, tem um outro sistema que faz a contextualização. Na novela, essa música que tocou aqui é a abertura, essa aqui é personagem, essa aqui é a música de background, as famosas trilhas que a gente escuta quando algum personagem está se relacionando, e no final o termo de fechamento. Então, existe essa contextualização. O mundo da TV é um mundo muito mais complexo. Então, vocês estão vendo que a transformação toda digital que acontece nesse ambiente da gestão coletiva de direitos autorais, entre as associações e o ECAD, é permanente. Permanente, a tecnologia tem que ser usada para tentar cada vez mais captar essas músicas, identificá-las e aí sim fazer a retribuição autoral do titular, né? Depois nós temos o rol de televisão, que entra nesses critérios de pagamento, quanto é que vale uma música que foi executada na abertura de uma novela, quanto é o termo de personagem, e aí vai. É basicamente isso que eu tinha a falar para vocês, né? O meu nome é José Pires, está ali o meu e-mail, pires@ecad.org.br. Estou pronto a tirar qualquer dúvida. Eu sei que todos nós, a grande parte que estão aqui, já teve uma experiência com o ECAD, de uma forma ou de outra, né? Porque o ECAD é uma entidade que foi criada para os titulares, para os artistas, e estão em todos os segmentos nossos, né? Porque a música é uma coisa que está na nossa veia, que está no nosso sentimento permanentemente. Muito obrigado.